Bom, quando eu terminei o segundo grau, eu fiz vestibular para engenharia, fiz para o ITA, para a Politécnica em São Paulo, e à noite, por diversão, por hobby, eu fiz um vestibular para física. Mas o ITA eu desisti logo de cara. O ITA foi bastante antes do vestibular da Politécnica. E aí o raciocínio foi, se eu entrei no ITA, eu entro facilmente na Politécnica, tinha muito mais vagas, né? E curiosamente a razão pela qual eu acabei desistindo do ITA, logo depois de ter a notícia publicada no jornal, foi uma certa aversão ao excesso de autoridade. Quando eu era moleque, o irmão do meu pai era chefe de escoteiro. Isso criou uma grande aversão, por alguma razão que até hoje eu não entendo muito bem, uma grande aversão da gente, meus irmãos, de ser escoteiro, né? Na verdade, é uma coisa que eu não deveria dizer para ninguém, mas quando eu era moleque, a gente fundou na minha escola o que a gente chama de Clube dos Maus, e cujo lema era tinha que fazer uma maldade por dia. Aí você vai dizer, bom, puxa, mas que devia ser um bando de bullying, né? Mas era só fazer transgressões, era fazer coisas. Eu me lembro que uma das grandes atos de sabotagem que o Clube dos Maus fez foi cortar o rádio da escola, que ficava no terceiro andar, foi subir no telhado da escola e cortar o rádio, ficar transmitindo músicas religiosas no intervalo, no recreio. É curioso isso, porque às vezes a gente faz coisas na infância que, se você é capaz de refletir sobre elas são saudáveis, às vezes são coisas erradas. Mas, por exemplo, a gente tinha noção, eu me lembro claramente de ter noção de que bullying era no-no, você não podia fazer. Era uma coisa que o que a gente podia fazer era coisas contra a autoridade. E não me pergunte de onde é que vem isso, porque minha família é uma família bem normal, bem classe média, burguesa, sem nenhuma coisa muito específica. Mas aí eu entrei na universidade, entrei na Politécnica, e à noite fazia alguns cursos na USP, né, na física. Tinha que ir até a cidade universitária, que era um lugar longe, difícil de se chegar. E foi um período muito conturbado na universidade, né? Eu entrei em começo de 67, pegamos 68 com toda aquela confusão de movimento estudantil, de protestos, de passeatas, todo esse tipo de problema. Eu digo problema porque isso é uma coisa até curiosa. Eu estudei no colégio de padre e no finalzinho, antes da gente entrar na universidade, nós tivemos aulas especiais nos preparando que a gente ia encontrar na universidade, em particular contra os comunistas, né? E aí você tem esse defeito, né? Tem curiosidade. Então a primeira coisa que eu tive quando entrei na universidade é descobrir quem eram os famosos comunistas terríveis, né? E aí claramente você aos poucos vai, o que todo jovem sabiamente tem que fazer, vai se tornando uma pessoa mais à esquerda, com mais sensibilidade social, conhece um monte de amigos, descobre que os comunistas são gente como a gente. E eu nunca fui militante político propriamente dito, mas fui, quer dizer, como todos os jovens, simpatizante de esquerda, participava de passeatas, corria da polícia. Tive a sorte de nunca ser preso, né? Porque naquele período não era fácil, quer dizer, você podia ser preso por qualquer bobagem, né? E o meu pavor era, se eu fosse preso, eu não confessaria nada, porque eu não sabia de nada. Então, o meu maior pavor era isso, eu não poder confessar nada e ser torturado barbaramente. Isso é uma coisa que na nossa geração marcou muitas pessoas, né? Terminei a universidade, na verdade no terceiro ano da engenharia, eu me dei conta de que talvez o meu interesse fundamental não era tanto engenharia, era mais a física, né? E aí, no quarto ano, eu completei fazendo física tempo integral. Terceiro ano, quando estava na engenharia, fazia engenharia eletrônica, lá na universidade, era um período que você já estava muito distraído, né? Com 20, 21 anos, vizinho à engenharia eletrônica, ficava o departamento de psicologia, as moças mais bonitas da universidade. Então, naquela época, o interesse maior não era exatamente os cursos de eletrônica, mas era talvez conhecimento da alma humana, né? Então faz parte da vida, quer dizer, minha carreira acadêmica, eu não posso alegar que sempre foi um exemplar, né? Mas a razão é um pouco essa, porque o interesse mais amplo também me tirava um pouco a atenção das cadeiras que eu deveria fazer. Esse é o recado para todo mundo, quer dizer, não,
sigam seu nariz, né? Mas nunca desprezem vamos dizer, o que é a parte mais regular da sua carreira. Terminei a física, e aí foi o período que eu sempre chamo minha regeneração. Eu estava no 4º ano da física, não era um bom estudante por causa disso, porque meu interesse estava focalizado em outras coisas, né? Mas aí, curiosamente, tive uma hepatite, fiquei de cama durante 2, 3 meses, não tinha o que fazer, então comecei a ler e estudar muito, né? Aí terminei a física bem, aí fui escolher fazer o mestrado em física, fui estudar no Instituto de Física Teórica, que naquela época em São Paulo ficava ali na Rua Pamplona, e era um lugar muito, muito interessante, né? Então, alguns jovens da USP saíram da USP, foram para lá, e foi um período também divertido, quer dizer, a gente pegou ainda o resto do período dos movimentos estudantis contra a ditadura, mas aí foi o período onde a gente tinha que fazer uma escolha mais adequada, e eu fui estudar nos Estados Unidos. Fui para a Universidade da Califórnia, havia um programa que o CNPq tinha iniciado, estimulando estudantes a ir estudar na Universidade da Califórnia. Eu peguei uma dessas bolsas, fiquei 1 ano em Santa Bárbara, e depois já era casado nessa época, casei na época do mestrado, já tinha uma filha, e a minha esposa, na época, ela estava interessada em saúde pública. Em Santa Bárbara não havia isso, então nós nos mudamos para Los Angeles, onde havia um curso de física, pude transferir isso sem nenhum problema para UCLA. E aí minha mulher fez o mestrado em saúde pública e eu fiz o doutorado em física, né? Na verdade, eu fiz física teórica, era o meu interesse na época, foi um período muito interessante, muito rico na física. Conheci dezenas de pessoas de grande nome, prêmio Nobel. Fui a escolas de verão na Europa, onde eu me lembro que teve uma escola numa ponta da ilha da Sicília, onde 5 dos professores dos 5 anos seguintes ganharam o prêmio Nobel. Então foi um período riquíssimo, né? Foi um período também que tive algumas experiências curiosas. A primeira delas foi descobrir que você tem que ter respeito à autoridade até um certo ponto. E isso foi um evento que me marcou muito. Logo que eu cheguei em Los Angeles, eu fui a uma conferência numa cidadezinha ao sul de Los Angeles chamada Irvine, e havia uma conferência sobre física de partículas, né, sobre quarks, um período onde estavam prestes a descobrir o quark charme, mas eu me lembro de entrar no auditório e ver um dos físicos dos prêmios Nobel mais importantes da época, Murray Gell-Mann, e tinha uma mocinha pequena com um dedo em riste assim no nariz dele, né? Eu fiquei olhando aquilo um pouco espantado e disse assim, uai, pode meter o dedo no nariz de um prêmio Nobel, né? E é curioso isso, porque havia essa pessoa, essa moça, depois ficou minha colega, minha amiga, trabalha hoje no mesmo experimento que eu trabalho, né? Conto sempre, ela ri muito quando eu conto desse episódio, né? Mas para os americanos isso era mais simples, né? Você questionar. Aqui no Brasil, autoridade é autoridade, né? A gente tem que respeitar. Ou a gente vai na rua e grita muito, mas você nunca questiona, né, professor ou autoridade diretamente. O que é um erro. A gente deveria fazer isso mais a miúde, mas quando você faz isso, você tem que saber o que está fazendo, né? Não é o contestar a autoridade por contestar a autoridade. Eu estou divergindo um pouco nessa questão da autoridade, vai ver que eu tenho um problema psicológico com isso. Mas não é. Eu acho que é um pouco dessa síndrome do que leva físicos a serem um pouco espírito livre, espírito do direito de questionar a autoridade, o conhecimento e coisas desse tipo, né?